Queríamos então convidar agora a vir aqui à frente a Rosane Onesse. A Rosane ela é consultora empresarial, é mentora, mestre em educação e também professora universitária. Seja muito bem-vinda aqui entre nós. Obrigado por estar dedicando esse tempo também para compartilhar aquilo que o Senhor acrescentou à sua vida também a cada um de nós. Desde já, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom estar aqui com vocês. O ano passado já tive com o pessoal da comunidade do Costa e Silva, né, com o pastor Benito, que me estendeu esse convite, e vejo aqui algumas carinhas conhecidas, alguns amigos de longa data aí, e é sempre muito importante a gente poder dividir um pouquinho daquilo que a gente sabe, né? Então, como o pastor trouxe aí, eu sou a Rosane, eu sou aqui de Joinville, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento em empresas há mais de 20 anos, eu viajo, eu disse que daqui uns dias eu vou chegar em casa, vai ter uma placa lá sob nova direção, não vão mais me deixar entrar em casa, né? Porque eu quase não paro em casa. Eu viajo o Brasil inteiro treinando lideranças, desenvolvendo pessoas. Eu digo que eu tenho o privilégio de estar todo dia numa cidade diferente, com gente diferente, né? Numa empresa diferente, mas falando de gente. A gente pode ter uma estrutura bacana, a gente pode ter um produto, pode ter um mercado excelente, mas se a gente não tiver pessoas conectadas, né? E que consigam entregar o seu melhor, a gente não vai ter um bom resultado. Então, ano passado, quando o pastor Benito me convidou, dizer: Rosane, já que você tem aí uma experiência bacana nas empresas, traz pra gente aqui um pouquinho daquilo que você faz lá, né? Porque, na verdade, a instituição, a igreja, se a gente for buscar na Bíblia, nós temos muitos exemplos que são usados dentro das organizações hoje, tá? Então, eu preparei uma apresentação aqui para vocês, depois eu encaminho esse material, né, através do pessoal aqui. Sintam-se à vontade para perguntar, para levantar a mão, para questionar, né? A gente vai ficar até as 11 da noite hoje, é isso, pastor? Isso, foi isso. Né? Foi isso mesmo que a gente falou. Então vamos lá, né? Falar de trabalho em equipe é uma coisa bacana. Enquanto eu montava esse material, eu fiquei pensando. A gente fala de trabalho em equipe, a gente está falando de fortalecer valores humanos. E eu tenho trabalhado muito essa questão de valores. Eu cheguei no Espírito Santo esse final de semana, estava uma semana lá numa empresa fazendo um trabalho, trabalhando principalmente valores. Assim como uma empresa tem os seus valores, nós, enquanto pessoas, temos os nossos, né? Eu costumo dizer, valor é aquilo que o papai e a mamãe ensinou pra gente quando a gente era muito pequenininho, né? O papai ou a mamãe ou quem nos criou, né? O respeito pelos mais velhos, não mexer nas coisas dos outros, ser educado, aquelas coisas básicas, né? Que eu acredito que todos ensinaram aí, ensinam para os seus filhos. E isso é algo que a gente vive hoje e enxerga a importância. Então, quando a gente fala em trabalho em equipe, a gente fala de fortalecer os valores humanos, né? Todos nós temos valores, alguns às vezes estão meio esquecidos, meio empoeirados, né? Às vezes a gente deixa eles meio de lado, mas quando a gente consegue resgatar, a gente tem um valor diferenciado. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que aquilo que nós somos como pessoa é o que a gente traz para o trabalho todo dia. E aqui eu poderia dizer para vocês, aquilo que nós somos como pessoa é o que a gente traz para a igreja todos os dias, né? Às vezes as pessoas lá na empresa, elas estão preocupadas com o trabalho. Eu digo, mas olha lá, se você não for uma boa pessoa, certamente um bom colaborador você também não vai ser, não vai se sustentar, né? E isso, se a gente trouxer para a nossa jornada aqui, os nossos valores básicos, né, eles nos sustentam. A gente fala de colaboração, a gente fala de um propósito coletivo. Qual é o nosso propósito, né? A gente fala de respeito. Se a gente parar para pensar o quanto esse conceito, o quanto esse valor que é tão importante, ele vem mudando de conceito nos últimos anos. Eu digo que os jovens há mais tempo, para não dizer que a gente é velho, né? Lá atrás a gente foi ensinado que respeito era uma coisa. O pai e a mãe olhavam para a gente e não precisavam nem falar. A gente já entendia, né? E a gente percebe que hoje em dia o respeito, ele mudou o desenho dele, ele mudou a maneira de ver, né? E talvez a gente precise resgatar aquele respeito lá de trás. A gente fala em unidade,
Eu e o outro somos dois, mas nós podemos ser uma unidade. Para eu mostrar que eu sou bom, eu não preciso dizer que o outro é ruim. Né? Muitas vezes esse mundo da competitividade que a gente vive aí fora, para eu mostrar os meus valores, às vezes eu apago a vela do outro, né? Para eu mostrar que eu sou bom, eu diminuo o outro, e aí o negócio já não acontece. A gente fala de serviço, qual é o nosso papel nesse mundo, né? Estou aqui eu hoje, cumprindo o meu papel, certo? Talvez dando um pouquinho, devolvendo um pouquinho daquilo que Deus me deu e me dá todos os dias. E que para tudo isso, gente, quando a gente fala de trabalho em equipe, a gente tem que ter uma liderança, né? As pessoas seguem o líder. Isso vale para qualquer lugar. Isso vale para a nossa casa, isso vale para o nosso trabalho comunitário, isso vale para a nossa empresa, isso vale para a nossa vida, né? Quem é que eu estou seguindo? Se hoje eu estou numa posição de liderança, o que faz as pessoas me seguirem, né? Quais são as competências que eu tenho que ter? Quais são as habilidades que eu preciso ter para que as pessoas queiram me seguir, ok? E aí, eu quero começar perguntando para vocês aqui se é fácil trabalhar em equipe. O que vocês acham? Por que não? Por que não, gente? E o triste é que a gente é mentiroso ainda. O triste é que a gente diz assim, não é bom a gente trabalhar com gente diferente. O nosso discurso é bem bonito, mas na prática a gente gostaria que todo mundo fosse igual a gente, pra gente não passar muito trabalho, né? Porque aquelas pessoas mais difíceis a gente pensa assim, poxa, lá vem fulano de novo falando que não concordou. É sempre a mesma pessoa. Putz, lá vem o fulano lá levantando a mão e trazendo uma ideia, querendo que a gente aprove a ideia dele e não a nossa. E se fosse todo mundo igual a gente, era mais fácil, a gente não precisava convencer as pessoas, né? E essa é a grande questão, né? Nós somos pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com expectativas diferentes. E eu costumo dizer que às vezes a gente comete um pecado, de querer medir os outros com a nossa régua. Se eu posso, eu acho que o outro também pode. Se eu dou conta, eu acho que o outro também dá conta. Se eu estou enxergando, eu acho que o outro também está enxergando. Se eu gosto disso, eu acho que o outro também tem que gostar. Se eu não gosto, eu acho que o outro também não tem que gostar. É ou não é? E aí a gente fala que a gente gosta do diferente. Mas o diferente tem que ser na nossa régua. E às vezes, gente, não é nem por maldade, né? Não é nem por maldade. Às vezes a gente faz isso no nosso piloto automático, né? 92, 93% do que a gente faz todo dia é no nosso piloto automático. A gente nem percebe que está fazendo. A gente só sai fazendo, né? As pessoas são diferentes. Se são diferentes, né? Têm necessidades diferentes, têm expectativas diferentes. Foram criados em casa, dentro da casa da gente, que às vezes nós temos lá 2 filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Muitas vezes os filhos têm comportamentos diferentes. E como é que a gente quer que lá na nossa equipe de trabalho, lá na nossa empresa, né, lá no nosso grupo, lá no coral, seja lá onde for, a gente quer que as pessoas sejam iguais. O negócio é diferente, né? E o que a gente precisa considerar, gente, quando a gente fala em trabalho em equipe, né? A primeira questão que traz aqui, o primeiro desafio, são as habilidades interpessoais, certo? E a gente vai falar bastante sobre isso aqui. E a outra questão é maturidade emocional. Gente, maturidade, tem um autor que ele diz assim, ó, maturidade é uma questão de escolha. Tem gente que escolhe ser maduro. E tem gente que escolhe não ser maduro. E maturidade não tem nada a ver com idade. Porque às vezes a gente vai ter jovens com uma cabeça muito madura. E às vezes a gente vai ter uma pessoa de mais idade que às vezes não é tão maduro assim, né? E a gente está neste momento, né, dentro das organizações, dentro das instituições como um todo, nós temos 4 gerações trabalhando juntas. Caso que nunca aconteceu. A gente vai ter lá, né, as pessoas lá de 17, 18 anos, 20, né, aquele de 30, aquele outro lá de 40, 50 e um outro de 60. A gente nunca teve tanta gente, né, com idades diferentes, de gerações diferentes,
trabalhando juntas. Então assim, ó, se são pessoas diferentes, com necessidades diferentes, são pessoas com cabeças diferentes. E aí, como é que a gente chega num denominador comum? Como é que a gente consegue trabalhar, né, se a gente não tem aqui uma maturidade emocional? É claro que trabalhar em equipe, gente, é muito bom, né? Mas requer aqui alguns, né? O que é esse trabalho em equipe? Quais são os benefícios que isso traz pra gente? A primeira ideia que eu trago aqui para vocês é diversidade de ideias e soluções. Eu estou aberto para escutar, né? E para entender as ideias e as soluções do outro. Quem é que disse que as minhas ideias são melhores? Só porque eu sou mais velho? Só porque eu tenho mais estudo? Só porque o quê? Às vezes a pessoa que chega nova, gente, ela não está viciada naquilo ali, né? Às vezes ela vai ter uma contribuição muito maior, né? Quantas pessoas que às vezes pensam, ah, mas o que você tem de idade eu tenho aqui na comunidade, certo? E aí às vezes você já boicota a pessoa antes de a pessoa abrir a boca, né? Então a gente fala de diversidade de ideias, né? Soluções mais criativas e mais completas, né? A gente fala de maior produtividade, né? Quando a gente tem pessoas diferentes trabalhando junto, Rosane, mas isso aqui não é uma empresa. Não, mas lá na equipe de vocês vai ter produtividade. Se vocês vão fazer um projeto comunitário, né? Se vocês vão preparar aí uma apresentação do coral, né? Alguma coisa que vocês vão fazer, vocês estão produzindo, né? Uma equipe, gente, vai compensar dificuldades individuais. De repente eu não sei fazer tanto alguma coisa, mas alguém que está do meu lado sabe muito. E tem outra coisa que talvez ele não tenha tanta habilidade, e eu tenho. Então se juntar aquilo que eu sei com aquilo que ele sabe, né? A gente vai ter um resultado diferente. A gente fala na melhoria da tomada de decisões, certo? O trabalho de uma equipe, gente, né? O líder, ele tem aí um papel muito importante. Querendo ou não, ele toma decisões todos os dias. Vocês já pararam para pensar quantas decisões vocês tomaram hoje? Até se saía da cama, né? Porque lá da cama saía, se ia abrir o olho, se ia tomar café, se ia sair de casa, se não ia, que rua você ia, se você ia comer, se você não ia comer. Tá lá. Quantas decisões a gente tomou hoje? Certo? E, né? Então a gente diz que quando a gente tem mais pessoas, a gente tem a chance, né, de que as decisões sejam mais equilibradas e mais consistentes. Ó, consistência é uma palavra bem importante quando a gente fala de trabalho em equipe. Por quê? Porque tem muitas equipes que às vezes estão cheias de ideias, começam tudo e não terminam nada, né? Muitas vezes quando eu estou treinando uma equipe, às vezes eles olham para mim e eles dizem assim, ixi, mais uma que veio aqui? Já começaram isso, já falaram isso, mas daqui a pouco eles não dão mais andamento, eles abandonam, né? Então, tão importante quanto a iniciativa, né, gente, é a acabativa. Hoje em dia a gente tem uma galera aí que começa tudo, mas não termina nada, né? Então a gente fala em melhoria de tomada de decisões, são decisões mais consistentes. A gente fala de desenvolvimento de habilidades interpessoais. Se a gente bater na porta de qualquer instituição, gente, pode ser de um hospital, pode ser da prefeitura, pode ser da Câmara de Vereadores, pode ser das empresas, pode ser na escola. E se vocês perguntarem qual é o maior desafio que vocês têm aqui dentro, a primeira palavra que vai vir deles é comunicação. E a gente diz assim, mas por que comunicação? É tão fácil, eu falo e você escuta? Antigamente a gente falava assim, ó, eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você entende. Esse negócio mudou. Quando a gente quer resultado das pessoas, eu sou o responsável por aquilo que você entende, né? Então assim, ó, eu preciso me fazer entender. Então olha quanto a gente tem que se vestir de humildade. Não é aquela história assim, ó, ah, eu falei, será que o outro entendeu? Tão importante quanto a gente falar, gente, é o outro entender. E eu digo sempre, né, não é o que eu falo, é como eu falo, certo? O cuidado que a gente tem que ter. Como é que eu estou falando com os outros? Ah, mas foi o fulano que entendeu errado. Opa, mas se o fulano entendeu errado, eu preciso perceber como que ele entendeu. Ah, mas eu tenho lá no meu grupo 20 pessoas diferentes. E aí, como é que eu vou fazer para me fazer entender? Gente, talvez tem pessoas que a gente só olha e a pessoa entende.
Tem outros que talvez a gente precisa pegar na mão, tem outros que talvez a gente vai ter que sentar do lado, tem outros que talvez a gente vai ter que falar 10 vezes. Então, eu sou responsável por aquilo que o outro entende. Certo? Se eu quero que o outro me entenda, eu preciso me certificar de que o outro entendeu. Porque não é aquela história, eu falei, se o outro entendeu ou não é problema dele. Nananina não, ok? A gente fala aqui em empatia, né? Se colocar no lugar do outro. A gente vive hoje, gente, uma falsa empatia. A gente tem falado muito em empatia nos últimos tempos, mas na verdade, o quanto de verdade a gente consegue colocar, né? De empatia, de enxergar no lugar do outro. A gente não está vivendo a vida do outro. E nem sempre, gente, a gente consegue dizer sim para o outro. Então a pessoa vem, ela me conta um problema, e se eu não tiver como ajudar ela, e eu digo para ela que eu não tenho condições e tal, a primeira coisa que ela vai dizer assim, olha, você não teve empatia comigo. Será que a gente consegue dizer sim para todo mundo? Não, a gente não vai conseguir dizer sim. Mas a maneira com que eu ouço aquilo que o outro está falando, eu digo, olha, fulano, talvez eu não consiga te ajudar nesse sentido, mas talvez você possa tentar isso, tentar aquilo e tal, e tal, e tal, e tal. A maneira como eu me coloco para o outro vai fazer total diferença. A gente fala tanto em empatia, mas a gente já sai aqui no trânsito querendo cortar a frente do outro. A gente já, se puder, furar a fila do outro, não sei aonde a gente já está. Se eu puder tirar vantagem em cima daquele outro lá, eu já estou fazendo. E o tempo todo a gente está falando em empatia. Tá? Então vamos prestar atenção, né? Da coerência daquilo que eu falo para aquilo que eu faço. Tem uma diferença grande. A gente fala de escuta ativa. De verdade, o quanto eu escuto o outro. Tão importante quanto falar é ouvir. O quanto eu escuto sem julgar. Às vezes a pessoa vem me contar uma história, eu já emendo a minha história na dela. A gente resolve grande parte dos desafios de um time, gente, ouvindo as pessoas. Talvez eu não precise nem abrir a boca. Pelo simples fato de ouvir, eu já colaborei. As pessoas estão carentes de serem ouvidas. E muitas vezes a gente pode devolver a pergunta para a pessoa veio, falou, e aí fulano, né? E o que você acha disso? Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa esvaziar. Perceba, né? Faça um teste amanhã no seu dia. Perceba como é que você tem ouvido as pessoas. Se você está ouvindo com o intuito de entender, ou se você está ouvindo com o intuito de responder. E o julgamento, gente, é algo que pode ser treinado. Talvez no primeiro momento ele vai, né? Por quê? Porque você está medindo o outro com a tua régua. Mas se eu dou conta, por que o outro não dá? Se eu estou fazendo, por que o outro não faz? Se eu isso, se eu aquilo e tal e tal. Nós somos pessoas diferentes, com necessidades diferentes. Vivemos em mundos diferentes, ok? A gente fala aqui em resolução de conflitos. Talvez lá atrás a gente dizia assim, a gente tem que fugir dos conflitos. Hoje em dia, o que a gente está falando? Vamos conflitar. Você está louca, Rosane? Não. Quando a gente fala de vamos buscar o conflito, talvez lá na nossa equipe, gente, na nossa sala, a gente vai brigar por uma ideia que a gente tem ali dentro. E é extremamente importante que pessoas que tenham ideias diferentes levantem a mão, abram a boca e falem. Porque na maioria das vezes elas não falam aqui, mas na hora que vira a porta, tá vendo? Olha lá o que o fulano falou. Eu acho que não vai dar certo. Você tá vendo? Olha ali, fulano deu a ideia, agora eu quero ver quem vai fazer. Papapá. Acontece aqui não, né? Não. Só lá no Espírito Santo onde eu estava. Isso, né? O que acontece? A gente diz que ideias a gente conflita, né? A gente não deve confrontar, porque quando a gente fala em confronto, a gente está falando de algo pessoal. Mas conflito, gente, se eu tenho gente que só está batendo palma para mim, né? E às vezes tem algumas lideranças que às vezes o ego precisa de mais uma cadeirinha para sentar do lado, que gosta só de receber palmas, né? Então assim, Deus o livre se alguém vier com uma ideia contrária à minha. A chance que eu tenho de errar, ela é muito maior quando todo mundo concorda, certo? Então é importante que a gente conflite. Então hoje em dia a gente tem falado, né, dentro dos times de trabalho, vamos conflitar. Aqui é o momento, né? Aqui a gente pode discutir, pode bater na mesa e tal. E aí a hora que a gente virar a porta, a gente vai tomar um cafezinho junto. Não estou falando que eu gosto de você ou que eu não gosto de você. A gente está conflitando a ideia desse nosso projeto, aquilo que precisa ser resolvido. Não é algo pessoal.
ok? Ó a maturidade aí, né? E a gente fala de cooperação, de fazer juntos, certo? Olha quanta coisa boa a gente tem do trabalho, né? A gente fala do aumento de engajamento e pertencimento. Gente, pertencimento é a palavra da década. As pessoas querem o quê? Pertencer. Certo? Eu quero pertencer. E olha, para que as pessoas pertençam, a gente precisa enxergar as pessoas. Certo? Elas têm que enxergar que elas são ouvidas, elas têm que enxergar que o papel delas é importante ali dentro, independente do que quer que ela faça. As pessoas querem pertencer. E muitas vezes, né, gente, uma liderança, quando ela não está preparada, aquela que eu falei que precisa de 2 cadeiras, uma para ela e outra para o ego, às vezes ela não deixa ninguém pertencer. E aí ela quer ter resultado naquele time. Mas não acontece aqui, só lá nas outras cidades, tá? Vamos lá. E aí a gente fala, né, que quando a gente consegue aumentar engajamento e pertencimento, a gente fortalece a motivação, né, e o propósito individual. E aí você vai dizer assim, tá, Rosane, motivação. Quero dizer para você que ninguém motiva ninguém. Mas através do nosso comportamento a gente consegue desmotivar o outro. Faz sentido? Motivação é uma coisa aqui, ó, aqui dentro da gente. Cada um sabe por que sai de casa todo dia. Cada um sabe quais são os leões que tem que enfrentar. Cada um sabe. E é isso que nos motiva. Só que a gente consegue suscitar isso nas pessoas, a gente consegue incentivar, né? Eu digo que eu consigo botar uma gasolina aditivada. Eu consigo incentivar, bora lá, vamos lá, é isso. Agora, se eu não consigo motivar, desmotivar eu consigo. E muito cuidado, porque quando a gente não deixa as pessoas pertencer, quando às vezes o meu ego quer falar mais do que o meu papel, muitas vezes eu desmotivo o outro, ok? A gente fala de aprendizado contínuo. Gente, até quando que a gente vai ter que se reunir para estudar? Enquanto a gente respirar, certo? Por quê? Porque não tem receita pronta, gente. Não tem receita pronta, né? Talvez, ó, isso que eu estou falando para vocês, eu sempre quando eu vou para algum treinamento, alguma coisa, eu penso assim, ó, imagine como se fosse um mosaico e monte aqui o teu desenho. Tem algumas peças que eu estou falando que vão servir para um, outros vão servir para outro, outros vão servir para outro. Cada um vai fazer o seu desenho, o seu mosaico. Daqui a alguns tempos a gente pode se juntar novamente, a história é outra, é diferente, né? A gente está falando de pessoas, a gente está falando de comportamento. Não é uma ciência exata. O que funciona com um não funciona com o outro. Pode ser que lá na sua equipe, né? Lá no seu pessoal do coral, lá na sua, né, no seu grupo lá de trabalho comunitário, com uma pessoa vai funcionar e com outra não, né? Não é uma ciência exata. A gente fala aqui, ó, de maior flexibilidade diante dos problemas. Quando a gente trabalha em equipe, gente, a gente vai reagir com mais agilidade e adaptabilidade. Tem uma outra questão que a gente tem falado muito dentro das organizações. A gente precisa errar rápido para consertar rápido. Talvez alguns anos atrás a gente errava e ficava chorando leite derramado. Hoje em dia as coisas estão tão rápidas que assim, ó, fizemos um processo aqui, alguma coisa não deu certo. Bacana, então como é que a gente vai resolver? Não adianta ficar em alguns lugares, ai, mas quem foi que fez? Fica procurando o culpado. Não, o que a gente pode fazer, né? Errar rápido para consertar rápido. Essa é a tônica da vez, né? A gente fala no clima, né? No clima do nosso grupo, no clima ali da nossa equipe mais saudável. O ambiente se torna mais leve e respeitoso. Gente, o ambiente molda pessoas. Certo? O ambiente molda pessoas. Então assim, ó, se você quer, né, uma pessoa com essa competência, com essa visão, com esse comportamento, olha para o ambiente que ela está. O que a gente pode contribuir? Qual é o papel de cada um aí? O ambiente molda pessoas, ok? A gente fala em foco em resultados coletivos, né? Vamos pensar em nós ao invés do eu, né? Tem gente que o trabalho em equipe é eu-equipe, certo? É a minha ideia, certo? A minha eu-equipe, porque a minha ideia sou eu que mando e tem que ser assim e tal e tal. Então vamos lá, aqui a gente vai trocar, né? O eu pelo nós, né? E a gente fala do fortalecimento, né? Da cultura organizacional. Uma igreja também tem cultura. O que é a cultura? A maneira como as coisas acontecem aqui dentro.
Cultura talvez é aquele sentimento que as pessoas têm antes de vir para cá. Certo? Cultura é a maneira com que uns tratam os outros aqui dentro. Cultura é como os conflitos são resolvidos aqui dentro. E aí a gente fala, né? Vamos ajudar a espalhar comportamentos positivos. Vamos criar um ambiente onde as pessoas queiram estar. Ok? E quais são os desafios aqui, né? Que a gente encontra quando a gente fala de uma equipe? Ah, Rosane, a gente vai encontrar uma comunicação deficiente. Já falei para vocês, né? Comunicação é pepino. Gente, comunicação não é aquilo que eu falo, comunicação é aquilo que o outro entende. Eu preciso me certificar se o outro entendeu. Tá, mas então dá uma dica para nós, como é que faz? Eu quase teria que perguntar depois daquilo que eu falei, né? Diz para mim aí o que foi que você entendeu daquilo que eu te falei. Mas algumas pessoas vão dizer assim, poxa, mas daí parece que você está subestimando a capacidade das pessoas. Talvez então você vai perguntar de um jeitinho diferente, né? Depois daquilo que você falou, você vai dizer, ok, com tudo isso que a gente falou aqui, fulano, por onde é que você vai começar a fazer o que nós combinamos? Conforme aquilo que a pessoa for trazer para você, você já sabe se a pessoa captou aquilo ou não, né? Olha, o problema é a falta de clareza, ruído na comunicação, né? Ou até a ausência de feedback. Certo? O que é feedback? Ah, feedback precisa dentro de um trabalho em equipe? Precisa. Gente, feedback é a gente dizer para as pessoas como é que elas estão indo. Quando eu não dou feedback para as pessoas, olha que coisa feia que eu vou falar. Eu estou roubando delas a oportunidade de desenvolvimento. Ninguém é tão bom que não precise melhorar. Ninguém de nós, ninguém. Ninguém de nós aqui é tão bom que não precise melhorar algo. E ninguém é tão ruim que não tenha algo que possa ser elogiado. Ok? As pessoas são carentes de saber como elas estão indo. Então, se você está fazendo um trabalho em equipe, diga para as pessoas. Os outros não têm que adivinhar aquilo que você quer delas. Pergunte, né? Fale para a pessoa, olha, qual é a minha expectativa em relação à sua entrega, ao seu trabalho. Isso é importante, né? Quando a gente não faz isso, gente, a gente vai gerar mal-entendido, né? A gente vai gerar retrabalho e às vezes aqueles conflitos que são desnecessários, certo? Informações importantes que não são repassadas ou acabam chegando incompletas, né? É um exemplo disso que acontece, ok? Uma outra questão que a gente traz aqui, um outro desafio, né? É a falta de colaboração real, quando as pessoas acabam agindo individualmente. Por quê? Porque às vezes elas acham que elas são suficientes. Gente, eu e ela não é 1 mais 1. Aqui 1 mais 1 é 3, é a ideia dela, mas a minha ideia vai ser uma nova ideia. É quase aquela história, ser feliz ou ter razão. Vamos ser felizes, certo? Vamos ouvir a ideia do outro. Por que será que eu acho que é a minha ideia? Ah, mas por que isso, por que aquilo? Com quem que a gente aprende? A gente aprende com quem sabe muito, com quem estudou muito. A gente aprende às vezes com quem nunca sentou num banco de escola, mas que tem sabedoria. A gente aprende com quem faz certo, a gente aprende com quem faz errado. Mas a gente tem que o quê? Querer aprender. Certo? Todo dia é difícil de trabalho, todo dia, né? Nem todo dia vai ser bacana, vai ter um dia que a gente vai chegar em casa de saco cheio, cansado, estressado. A hora que você colocar a cabeça no travesseiro, você tem 2 alternativas. Dizer, que dia foi esse? Ou dizer assim, ó, para que será que Deus me moldou hoje? Isso é uma virada de chave, gente. Né? O que foi que eu aprendi no dia de hoje? Cara, talvez eu aprendi que eu tenho que ter mais paciência. Talvez eu aprendi que eu tenha que ouvir mais o outro. Talvez eu aprendi que a opinião do outro é tão importante quanto a minha. Talvez eu aprendi que eu preciso de mais humildade. Ok? Então quando a gente traz aqui, ó, as pessoas que agem individualmente, né, ou competem entre si, né, é importante a gente olhar. Isso, gente, acaba reduzindo a sinergia, né, e acaba comprometendo o desempenho do time. Cada um puxa para um lado. E aí as decisões conjuntas acabam não acontecendo. Acontece isso aqui? Não. Não, só lá em São Bento, né? Isso. Esses dias eu falei, tinha alguém assim, professor, eu sou de São Bento. Eu digo, ai meu Deus, então é de Garuva. Bora lá. Né? Dificuldade de lidar com as diferenças, gente.
A gente tem falado tanto em diversidade nos últimos tempos. E se a gente parar para pensar, ninguém é igual a ninguém. A diversidade está aqui, ó, certo? Todos nós somos diferentes, costumes diferentes, talvez crenças diferentes, talvez posturas diferentes, né? Diversidade de opinião, de perfil, de estilo de trabalho, né? Quando a gente não aceita a opinião do outro, vai gerar conflito, vai gerar desentendimento. E uma pessoa, às vezes, né? Ela vai se irritar com o outro que é mais detalhista, com o outro que é mais assim, com o outro que é mais assado. Como é que a gente trabalha com as diferenças? É bonito, falamos lá no início, né? É fácil trabalhar em equipe? Claro que não. Ai, mas o fulano é tão lerdo. Eu gosto das coisas mais rápido. Ai, o fulano, meu Deus, eu tenho que falar 10 vezes pro fulano. Ai, o fulano sempre quer fazer assim. Vira a tua chavinha aí e pensa aí, ó, o que eu estou aprendendo com esse fulano? Né? O que ele está me ensinando hoje? Você tem dois caminhos. Primeiro é você dizer, meu Deus do céu, socorro, Jesus. Né? E o segundo é dizer assim, e aí, o que eu estou aprendendo? Né? A gente fala de falta de objetivo. Gente, esse aqui ó, é um item que eu falo muito dentro das organizações, muito. E às vezes você pode dizer assim, ah, mas isso não acontece, falta de objetivo. Cada um de nós tem um objetivo pessoal, cada um de nós, enquanto pessoa. E quando a gente vai para um time, para um grupo de trabalho, para uma equipe, tem um objetivo daquele time. Será que está claro para todo mundo que faz parte do time, da equipe de trabalho de vocês, da equipe do projeto, qual é o objetivo? Aí você vai dizer, ah, a pessoa está aqui há bastante tempo. Não foi essa a pergunta. Às vezes a pessoa está há bastante tempo, mas às vezes ela não sabe qual é o objetivo. Pessoas sem objetivo, o que acontece? Nada satisfaz. Quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E aí, gente, pode ter, vamos dizer assim, bonificação de tudo quanto é lado. Nada vai satisfazer quem não sabe para onde vai. Objetivo e meta clara. Pensa lá na tua equipe. Será que as pessoas sabem? Ah, Rosane, mas isso aqui não é uma empresa. Isso aqui é uma instituição, isso aqui é uma organização. Qual é o nosso objetivo aqui? Por que a gente se reúne? O que nós queremos? Qual é a nossa meta para esse ano? O que nós queremos para esse ano de 2025? Vocês já pararam para pensar que a gente está na metade do ano, gente? Pelo amor de Deus, era onde que a gente falava do peru de Natal, está na hora de falar de novo já. Está muito rápido, gente. Já estamos na metade do ano. E aí, a gente só vai ver que talvez as metas do nosso time aqui, da nossa equipe, vai chegar lá no final. Gente, vê que deu errado. Qualquer incompetente vê, tá? Tá chamando nós de incompetente. É isso que eu falo para eles lá na empresa. Vê que deu errado lá no final, qualquer incompetente vê. Um bom líder, ele ensina, educa as pessoas, acompanha e cobra resultados. Educa, acompanha e cobra resultados. Só que o que a gente está acostumado a fazer com as pessoas? Cobrar resultados. Ah, mas elas sabem. Não, gente. O óbvio precisa ser dito. Aquilo que é óbvio para mim, não é óbvio para o outro. Mas como que não é? Como é que a pessoa está aqui há 10 anos? Gente, pode estar 20, 30, 40, 50. Né? Às vezes a pessoa só está. É só o corpo que está presente. Sei lá onde é que está a alma daquele ser humaninho. A pessoa está ali, mas ela não sabe, tá? Então, ó, isso aqui, gente, vale para qualquer time de trabalho. Certifique-se que as pessoas saibam pelo que elas estão ali. Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa meta? E aí eu vou além, tá? Antes de a gente ter a meta do grupo, era importante que cada um tivesse a sua meta pessoal. Qual é a tua meta pessoal? Qual é o teu objetivo enquanto pessoa? E que legal quando os meus objetivos e as minhas metas conversam com os objetivos e as metas do time, da equipe que eu estou fazendo parte. Ok? A equipe não sabe exatamente o que precisa entregar e qual é a prioridade. Perde foco, baixa produtividade, está desalinhada, né? Cada um entende o projeto de uma forma diferente e atua sem direção única. Lá na empresa, sabe o que eu digo para eles? É um bando de bobo motivado. Ui, professora! Isso.
Não estou dizendo que eles não estão trabalhando, é um correndo para cá, outro correndo para lá, outro correndo para lá, outro correndo para lá. Mas se a gente não sabe qual é o foco, a gente gasta tempo, gasta energia, gasta recurso e a gente não atinge aquilo que a gente precisa. É ou não é? É fazer uma reforma na casa da gente sem a gente fazer um projetinho, sem a gente fazer um orçamento. A gente vai fazendo. O que acontece? Benza a Deus. Né? Quando o negócio vai ficar pronto, socorro. Você gastou mais tempo, você gastou mais dinheiro, você gastou um monte de coisa que não deveria e talvez não saiu como deveria sair. Tá? Então, não seja um pouco motivado. Né? Seja pessoa organizada naquilo que você quer fazer. A gente fala de distribuição desigual das tarefas. Como são divididas as tarefas aí no time? Né? Na equipe de trabalho que vocês fazem parte. Algumas pessoas sempre estão sobrecarregadas. Se algumas estão sobrecarregadas, as outras estão como? Tá lá. E percebem que são sempre os mesmos? Né? São sempre os mesmos. Aí às vezes alguns dizem assim, mas nunca dão oportunidade pra gente. Né? Eu digo, gente, oportunidade ela não aparece, a gente cria. Tira a bunda da cadeira, levanta a mão e diz, bora fazer. Tem uns que a gente tem que dar um cutucão. Certo? Mas eu preciso dividir as tarefas e eu preciso dizer qual é a minha expectativa em relação à entrega. O que eu preciso do outro. Por isso é importante, né, eu ter os objetivos claros, porque se eu não tenho um objetivo claro, olha o que acontece, né, dentro dos times de trabalho. A pessoa que está do lado de lá, ela olha para cá e ela diz assim, nunca sou reconhecida. E eu que estou aqui, eu olho para a pessoa e digo assim, poxa, será que é só isso que o fulano tem para entregar? Eu estou insatisfeito com quem está ali, e quem está ali está insatisfeito com quem está aqui. Mas em que momento eu digo para as pessoas, qual é a minha expectativa em relação à entrega do outro? Ah, mas a pessoa sabe. O óbvio precisa ser dito, ok? A gente fala aqui que quando isso acontece, vai gerar desmotivação nas pessoas, né? Sempre as mesmas pessoas assumem as partes mais difíceis, né? Acontece aqui só às vezes, né? A gente fala de falta de confiança. Gente, a confiança tem que ser a base de um trabalho em equipe. E a gente até diz que a gente confia no outro. Mas de verdade, a gente confia bem pouco. Mas antes de eu confiar no outro, eu preciso confiar em quem? E aí, gente, a porca torce o rabo muitas vezes. Porque as pessoas não confiam em si. A gente está esperando, talvez, desde muito cedo, que o outro confie na gente. Que o pai e a mãe confiem, depois a professora na escola, depois a gente arruma um companheiro, uma companheira, a gente quer que o outro confie, depois a gente vai para a empresa, a gente quer que o chefe confie. Em que momento eu me olho no espelho e dizer eu confio em mim? Ah, mas eu não sei isso e não sei isso. A gente sempre não vai saber alguma coisa, mas a gente precisa confiar na gente. A primeira pessoa que precisa confiar na gente é a gente. E dentro de um time, gente, quando a gente fala em confiança, é confiança para levantar a mão e dizer assim, não sei como é que faz isso, não tenho nem ideia, mas eu vou dar conta de fazer. Ou algo do tipo, eu errei, me perdoa, me desculpe, mas eu vou consertar o que está aqui. O quanto as pessoas confiam uma nas outras para levantar a mão e dizer que erraram? Ou para levantar a mão e dizendo que não sabem fazer? Capaz que eu vou falar, ele vai achar que eu sou incompetente? Tem uma palavra bem importante que a gente tem trabalhado dentro dos times. Vulnerabilidade. Quando a gente fala de confiança, a gente fala de vulnerabilidade. Talvez há uns anos atrás a gente falasse que vulnerabilidade é uma fraqueza. Mas pensa só, fazemos parte de um time aqui. Se eu mostro que eu sei tudo o tempo todo, se eu mostro que eu sei de frente para trás, de trás para frente, que eu tomo as melhores decisões e tal, o que eu estou fazendo com as pessoas que trabalham comigo? Será que elas têm coragem de abrir a boca para dar alguma ideia? Elas vão dizer assim, capaz, vou eu falar, Deus me livre, vou passar vergonha. O quanto às vezes a nossa vulnerabilidade toma o lugar aí de um orgulho muito grande e a gente acaba, muitas vezes, podando as pessoas que estão perto da gente. Muitas vezes a gente não precisa mostrar que sabe. Tem gente que às vezes tem que se colocar. Vamos lá,
né? A gente vai conseguir ter um time bacana quando as pessoas confiam. A gente vai conseguir ter um time bacana quando o líder muitas vezes levanta a mão e diz que erra. Gente, a gente vai errar, a gente vai errar. Nós não somos máquinas, nós vamos errar. Existe muito mais coisas, né? Olha só quanta gente bacana, quanta gente inteligente aqui, ó. Tem muita coisa que a gente sabe, nós temos muitos talentos, mas se a gente juntar aqui, ó, vocês já imaginaram quantas coisas que a gente não sabe? Existe muito mais coisas que a gente não sabe do que coisas que a gente sabe. Então eu não vou ter resposta para tudo. Então eu vou ter que levantar a mão e dizer, olha, não sei, eu errei, ou me desculpem. A gente colocar a nossa vulnerabilidade na mesa, gente, nos faz gigantes. Humildade não é eu ser menos do que o outro, não é eu ser coitado. Para algumas pessoas ser humilde, o cara humilde é sinônimo de coitado. Ninguém quer ser coitado, muito pelo contrário. Uma pessoa que é humilde é gigante. Ok? Para a gente pensar, tá? Então aqui, ó, equipe que não se sente segura para expor as suas ideias, né? Ou as suas vulnerabilidades. Perceba, se nós temos uma equipe, gente, e sempre são as mesmas pessoas que falam. Estimule as outras pessoas que estão no time. Se tem uma reunião, todo mundo tem que abrir a boca. Estimule, cutuque. As pessoas precisam falar. Às vezes a pessoa não fala porque ela pensa assim, que eu vou falar besteira. Ixi, meu Deus, fulano tá lá, fulano é bem mais inteligente do que eu. Estimule as pessoas a falar, isso é importante, ok? Quando a gente faz isso, né, a gente vai reduzir inovação. Nossa amiga Kátia vai falar de inovação aí na semana que vem. Cadê a Kátia? Tá ali. Vai falar, não vai, Kátia? Tá lá. Ó, quando a gente faz isso, a gente reduz inovação, reduz o aprendizado e reduz o espírito de equipe. Ninguém quer errar na frente do grupo, né? Então evitam sugerir. Sabe aquela pergunta que a gente faz no final? Pessoal, alguma dúvida? Ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar. Você já está perguntando assim para ninguém falar. Né? Então, muda a pergunta. Gente, o que a gente vai começar a fazer a partir de agora, depois de tudo isso que eu falei para vocês? Né? E aí as pessoas vão falando. Fala lá, bonita. Eu tenho uma pergunta seguinte. A senhora disse que é professora, né? Vocês conseguem repassar essas coisas para os alunos hoje em dia, para quando eles chegarem no mercado de trabalho, numa comunidade, num grupo ou numa equipe, que eles consigam agir dessa forma? Olha, hoje eu sou professora de faculdade, né? Então eu já não pego mais os pequenininhos lá. E agora, nos últimos anos de pós-graduação. Então, lá na pós-graduação eu trabalho isso com eles. E dentro da empresa, né? Eu trabalho em inúmeras empresas, eu pego o pessoal de jovem aprendiz. Semana retrasada eu peguei um time de 30 jovem aprendiz entrando na empresa, né? Porque o pessoal já chega querendo sentar na janela, ganhar 20 mil por mês. Porque eles querem ser youtuber, tiktoker, que é mais fácil do que trabalhar. Eu digo, vem cá bonitinho que a tia vai te contar a verdade, né? Então vem cá que eu vou te mostrar como é que é, certo? E aí eu dou umas lambadas neles, porque ó, essa é a vida real sem filtro, viu gente? Eu podia florear pra vocês, mas é o que acontece, né? E a galera mais jovem que tá vindo aí, eu digo que é a geração miojo, 3 minutos eles querem estar prontos. Né? O negócio tem que ser muito rápido, muito rápido. Eles não querem estudar, eles não querem se desenvolver. A gente falava esses dias, o pessoal do Senai aí, um monte de vaga em aberto. As pessoas não querem mais estudar, né? As próprias faculdades aí com bolsa e tal, o pessoal não quer mais. E aí como é que faz? Todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter um salário melhor, mas as pessoas não querem se desenvolver. Mesmo dentro das empresas onde, né, é onde eu estou todos os dias, às vezes a gente chega lá e o pessoal tá lá assim, ó. Sabe? Tipo assim, faz alguma coisa aí para me ajudar. Digo, bicho, eu não, a minha vida vai estar aqui, ó. Tu tem que se ajudar. Eu não posso fazer por você. A gente tem que dar um sacudão nas pessoas de vez em quando. Vida real, né? Não existe almoço grátis. Não existe, né? Tá lá, ó. Então, a questão da confiança é algo que a gente precisa trabalhar. A gente fala de resistência à mudança. Gente, essa é uma outra questão, né? O que a gente ouve? Sempre foi feito assim. Gente, o que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente daqui pra frente. Certo? Eu vim de um trabalho agora, eu estou fazendo um trabalho grande dentro da Oxford, ali em São Bento.
né? E lá nós temos pessoas com 35 anos em cargos de liderança. 35 anos em cargos de liderança. Antigamente os cargos de liderança eram ocupados nas empresas pela questão confiança. Pessoas que nunca faltavam ao trabalho, pessoas que não mexiam naquilo que não era delas, né? Não desviavam as coisas. A questão era a confiança. Hoje em dia, quem está em cargo de liderança tem que trabalhar em gestão, tem que trabalhar em indicadores, tem que trabalhar feedback, tem que trabalhar numa outra pegada com as pessoas. E aí, quando a gente vai propor qualquer coisa, o que a gente ouve? Ah, mas aqui sempre foi feito assim. E aí, quer ver quando vem alguém dar uma ideia? O que você tem de dado, eu tenho de empresa. Certo? E aí, gente, aí tem que, né? O que a gente faz quando as pessoas relutam em adotar novas formas? Gente, daqui pra frente, né? Novas gerações. A própria igreja, se ela quiser trazer os jovens para dentro da igreja, né? Ela precisa se reinventar em muitas coisas. Na maneira de dividir os conhecimentos, na maneira de fazer com que as pessoas participem, se sintam, né? Se sintam pertencentes ao negócio. Então assim, ó, o que nos trouxe até aqui não é o que vai levar a gente daqui para frente. Em termos de equipe, gente, os próximos 5 anos vai mudar numa velocidade muito maior do que mudou nos últimos 10. O que funcionava lá atrás não funciona agora. Então é uma maneira diferente de a gente trabalhar, né? Então se a gente resistir, a equipe não se adapta, certo? Só que quando as pessoas resistem, gente, eu digo que às vezes é jogar uma semente boa num terreno árido, num solo que não vai funcionar, né? Num solo que não vai dar frutos. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar a nossa mentalidade, certo? Dá para dizer que a gente não vai... Olha, a inteligência artificial está aí, gente. A tecnologia está aí, gente. Quem diria, né? Talvez 5 anos atrás, que a gente carregaria o banco, o Pix. Hoje a gente não acha mais nenhum dinheirinho no chão, R$5. Quanto tempo faz que a gente não acha R$5 no chão? Ninguém mais tem dinheiro, minha gente. Não é verdade? Alguém tem R$5 na carteira? Às vezes, é difícil, não é? Nem carteira tem. Aí como diz uma pessoa esses dias, professora, nem 5 no chão e nem 5 no Pix eu tenho. Eu digo, mas tá bom, tá ruim, mas tá bom. Né? A gente não tem, as coisas mudaram, gente. E não adianta a gente bater o pé e dizer assim, não, mas vai ter que ser diferente. Não, gente, infelizmente é assim, né? As coisas vão mudar e a gente vai ter que se adaptar, ok? A gente fala, né, da liderança fraca ou liderança autoritária, né? A falta de uma liderança participativa ou de um excesso de controle. Eu sempre digo que as pessoas não trabalham lá, né, para a empresa. As pessoas trabalham para o líder. E talvez eu poderia dizer isso para vocês. As pessoas não trabalham, né? Não frequentam por causa lá, elas frequentam por causa do líder. Elas apoiam o líder. Elas não saem por conta da empresa, elas saem por conta do líder. Então assim, o quanto a gente consegue inspirar o outro. Liderança é inspiração, gente. Só que liderança tem que ter coerência, né? Daquilo que fala para aquilo que faz. Ok? A gente fala, né, a falta de liderança vai causar aqui desorganização ou desmotivação, né? Você sabe qual é o horário que as pessoas mais me procuram nas redes sociais para perguntar quanto que é um processo de transição de carreira, ou como é que funciona, ou pedir algum conselho, ou alguma coisa parecida? Vamos ver se vocês adivinham. Qual é o dia da semana e qual é o horário? Domingo à noite. O que acontece no domingo à noite? Na horinha do Fantástico, ó dia, ó céu, ó, amanhã começa tudo de novo, certo? Tá lá, né? Escolha o seu difícil, eu sempre digo para as pessoas, né? Às vezes as pessoas querem o resultado, mas não querem o processo. Elas querem o resultado, mas elas não querem se colocar no processo de mudança. Escolha o seu difícil, né? Tá lá, um líder que não escuta ou centraliza tudo, vai dar problema, né? Gente, um verdadeiro líder cristão vive para servir, né? E substitui a autoridade por humildade e o poder por bondade. Mas a gente enxerga muitas pessoas hoje em dia que gostam da autoridade e gostam do poder. É ou não é? E nem é lá em São Bento. Nem é, né? Então tá aqui.
Humildade, gente, humildade abre portas em qualquer lugar, né? Eu sempre digo para as pessoas, não perca a chance de ser legal com as pessoas. Hoje eu estou aqui, você está aí, daqui a pouco a gente troca de lugar. Ah, mas o fulano, não sei o que, o fulano puxou meu tapete, o fulano isso, o fulano aquilo. Não estou falando do fulano, é sobre você. Você não consegue mudar a vida do outro, você consegue mudar a tua. Não importa se os outros te sacanearam, te puxaram o tapete, fizeram isso, fizeram aquilo, não importa. Não é sobre o outro, é sobre você. Cada um dá o que tem, né? Não tem lá na Bíblia, a boca fala aquilo que o coração está cheio? Então, cada um dá o que tem, certo? Então tá lá, né? Quase acabando, a gente fala de falta de reconhecimento e motivação. Gente, as pessoas querem ser reconhecidas, certo? E esse reconhecimento pode ser um muito obrigado, pode ser um tapinha nas costas, né? Pode ser, tá lá, um pequeno mimo, alguma coisa. Quando os esforços não são valorizados, eles, né, acabam fazendo com que as pessoas não se engajem. Ninguém agradece, ninguém valoriza a quem se dedica além do esperado. Às vezes não é nem além. Às vezes a pessoa entrega o mínimo, mas ela está buscando reconhecimento. Esse é o quesito que as pessoas mais buscam dentro de uma organização. Reconhecimento. As pessoas não estão trocando de emprego lá nas empresas por conta do salário. As pessoas estão trocando de emprego por conta do reconhecimento. Certo? E o reconhecimento muitas vezes pode ser um tempo que eu, enquanto líder, tenho um tempo para conversar de verdade com o outro. Sem o meu celular, sem o meu computador. Porque às vezes eu estou falando com o outro aqui. Pode falar que eu estou te ouvindo. E eu estou aqui, ó, nem prestando atenção naquilo que eu estou falando. Certo? Tem um livro muito bacana que eu uso nos meus treinamentos, que é as 5 linguagens de valorização do trabalho. Né? Tem um questionário que você pode fazer com a tua equipe e ele diz lá quais são as linguagens, né? Fulano gosta disso, fulano gosta daquilo, fulano gosta daquilo, para você dar para a pessoa aquilo que realmente é importante. Tem gente que vai gostar de um tempo, tem gente que vai gostar de uma ajuda para fazer um projeto legal, tem aquele outro que vai gostar de um bombonzinho em cima do computador, tem aquele outro que vai gostar de um abraço. Pessoas diferentes gostam de coisas diferentes, ok? A gente fala de gestão inadequada do tempo. Hoje em dia a gente já não fala mais em gestão do tempo, a gente fala em gestão do resultado. Certo? Porque às vezes você pode levar inúmeras horas e não ter resultado nenhum. E às vezes a gente pode ter um tempo cronológico menor e ter resultado. Certo? Quantas vezes a gente chega no final do dia e a gente diz assim, meu Deus, o que foi que eu fiz hoje? Parece que ele trabalhou de bombeiro, né? Apagou incêndio o dia inteiro. Não é verdade? Eu fiz tudo, mas eu não fiz nada. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Por quê? Porque muitas vezes a gente não fez o nosso planejamento, a nossa organização. Às vezes a gente está gastando tempo com aquilo que não é importante. E aquilo que realmente é importante, está faltando tempo. Acontece com vocês ou só comigo? Certo? Escolhe o teu dia para planejar, né? O teu trabalho, a tua equipe. Eu no meu trabalho, domingo, final da tarde, é o meu horário lá no meu escritório, em casa e tal. Tiro lá 2 horas e as pessoas, tu é louca, vai perder 2 horas do teu final de semana? Digo, não, eu estou ganhando horas na minha semana. Estou lá vendo o que eu vou fazer, onde é que eu vou estar, o que eu vou fazer e tal. Organiza. Cada um funciona de um jeito. Já não é gestão do tempo, gente. É gestão do resultado. Não adianta você ter 24 horas e usar mal as tuas horas. Às vezes você vai ter um tempo menor e vai ter um resultado bacana. Por quê? Porque você tem metas, você tem objetivo claro, você sabe o que você quer, você está direcionada para aquilo, passa sebo nas canelas e vai fazer. Né? É isso aí. Aí, gente, a pergunta para a gente finalizar, para se deixar eu fico até, meu Deus do céu. Olha lá. O que eu posso mudar em mim para melhorar o trabalho em equipe? Eis a questão. Vocês percebem que muitas vezes a gente faz assim, né? Fulano tem que melhorar isso, fulano tem que melhorar aquilo, fulano tem que melhorar aquilo, fulano tal. Eu sei o que todo mundo tem que melhorar. Mas o alecrim dourado aqui não precisa melhorar nada, né? É ou não é? A gente consegue muitas vezes apontar o dedo para o outro e enxergar o que as pessoas precisam melhorar. Mas essa é uma pergunta que vai com você, lá para a tua casa, lá para o teu travesseiro. A hora que você colocar a cabeça no travesseiro, pergunta, e aí? O que eu preciso melhorar para o trabalho em equipe, né? Para a gente ter um resultado melhor. Todas as pessoas são importantes ali dentro. Será que cada um está dando o seu melhor? Se eu estou liderando esse time, eu estou dando espaço para as pessoas? Ou muitas vezes
E às vezes, gente, é sem querer, né? Às vezes a pessoa tem uma liderança, uma dominância tão forte, que às vezes com o jeitão dela, ela acaba calando todo mundo que está ali. E aí, muitas vezes, ela acaba não criando o sucessor ali dentro, né? Aí a pessoa às vezes está cansada, está estressada, mas não larga o osso. E às vezes a gente precisa trocar de lugar com as pessoas. Ninguém é tão ruim que não tenha nada para contribuir, ninguém é tão bom que não tenha nada que possa melhorar, né? E por aí que vai. E se a gente parar para perceber, Jesus Cristo também tinha uma equipe. Tinha ou não tinha? E como será que ele trabalhava todos esses conceitos com a equipe dele? Será que não tinha conflito lá, gente? Tinha cooperação? Tinha humildade? Tinha liderança? Tinha cooperação? Tinha comunicação? Tinha um querer ser mais que o outro? Tinha também. Sempre vai ter. Cada um dá o que tem. Sempre vai ter. Mas não deixe com que o outro, né, seja responsável pelo teu resultado. Ah, mas eu sou assim porque o outro é assado. Ah, eu sou assim porque eu fui criado assim. Ah, eu sou assim por conta do ciclano, beltrano. Menos justificativa e mais ação. O outro você não consegue mudar. Num pau desgraçado a gente consegue mudar a gente. Já não é tão fácil. Agora você querer mudar o outro, quando a gente faz a mudança na gente, muitas vezes o outro olha pra gente e a mudança acontece naturalmente. E aí, ó, eu achei uma frase bonita lá que diz, né? Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Nem sempre a gente vai receber a valorização de quem a gente fez. Às vezes eu faço algo muito bom para o fulano, e às vezes o fulano não diz nem muito obrigado. Mas eu acredito muito que, às vezes não vem daqui, mas vem dali. Às vezes vem de lá, às vezes vem do outro lado. Você sabe para quem você está fazendo, né? Então aquilo que você for fazer, dê o seu melhor, independente de, né? Eu tenho um amigo que trabalha comigo, que ele disse assim, ó, eu não saio de casa se não for para dar o meu melhor. Ah, mas isso e aquilo. Sempre vai ter um monte de gente falando mal, sempre vai ter um monte de gente apontando o dedo, sempre vai ter. Faça o teu melhor. Quem tem que ver, está vendo. Faz sentido? Dá para colocar em prática? Sim ou não? Sim. Eu acho que eu hipnotizei, tá todo mundo quietinho aí. O pastor nem falou que eu tenho uma formação em hipnose e eu não falei para eles. Tá todo mundo assim, ó. Gente, alguma pergunta? Vamos lá. Vai lá, bonita. Exemplo de ruído em comunicação. Ruído em comunicação. Eu falo alguma coisa aqui, alguém mistura rádio e peão. Falei alguma coisa aqui, chegou uma coisa completamente diferente lá atrás. Cada um que vai passando, cada um que conta, aumenta um ponto. Certo? Ou você passou por lá, viu alguma coisa, escutou a metade da conversa. A outra metade você deduziu. Dedos voltem. Né? Acontece. Fala, minha gente. Ai, eu não posso ficar aqui. Rosane, como é que você está neutralizando o sabudo? O sabudo é aquele cara que está aposentado no cargo, que só enche o saco em reunião. Como é que você faz com isso? Ah, aquele que só enche o saco em reunião, eu trago ele para me ajudar. Né? Vem cá, bobo, já que tu é tão bom, vem aqui, vamos lá, diz para nós como é que você tem feito. E sempre vai ter, cara. Sempre vai ter. Né? Porque é aquela história das pessoas que acham... Tem uma metáfora que eu gosto, tu deve conhecer, né, Paulo? A metáfora do chá. Sempre que você for... Por que é a metáfora do chá? Os chineses são conhecidos por tomarem bastante chá. Então a gente diz assim, ó... sempre que você for a algum lugar, esvazia a sua xícara. Se eu andar com a minha xícara muito cheia, eu não consigo experimentar o chá do outro, eu não consigo experimentar o chá do outro, eu não consigo experimentar o chá do outro. O que isso significa? Se eu achar que eu sei tudo, gente, eu venho aqui e penso assim, não aprendi nada. Tem gente que vai para Harvard e não aprende nada. Eu ia falar uma coisa feia, mas o pastor vai brigar. Tem gente que já nasceu com o prazo de validade vencido. Certo? Tem gente que acha que o mundo está errado e ele está certo. Vai aprender onde, homem de Deus? Não vai aprender. Eu não posso fazer pelo outro. Né? Então sempre, quando você for a qualquer lugar, quando você for conversar com qualquer pessoa, pode ser a sua idade em pessoa, pode ser alguém, um andarilho que está ali, ó.
Você vai aprender alguma coisa. Esvazia a tua xícara. Se você achar que você sabe tudo, você nunca vai aprender. Nós que estamos nessa vida aqui já há 500 mil anos, 500 empresas, a gente já encontra gente de tudo quanto é tipo. E às vezes tem uns que às vezes as pessoas nem andam, elas desfilam. Entendeu? Então vai aprender. Não vai, amigo, não vai. Eu não posso fazer nada. Está perdendo a oportunidade. Fala, meu jovem. A gente não consegue gravar. O curso de manhã que eu faço lá da Joicobro, né? Sobre empreendedorismo, falou sobre liderança também. Opa! Em semana passada, o cara comentou que a pessoa que vai ser liderar as contas de equipe também saber liderar a si mesmo. Autoliderança, isso a gente tem trabalhado muito dentro das organizações. Isso. Às vezes a gente fala em liderança e a pessoa pensa assim, mas eu não tenho nenhum crachá, eu estou aqui, eu sou peixe pequeno. Nos dias de hoje, gente, autoliderança, certo? Se eu não dou conta de mim, como é que eu quero, né? Então, começa por nós mesmos. A frase do Gandhi, né? A mudança que a gente quer no mundo começa por aqui, ó, né? E como que eu faço para estimular a mudança na pessoa que está com dificuldade de ver a necessidade de mudança? Eu tenho sempre que mostrar para ela quais são os benefícios que... Ninguém se movimenta se não tem benefício. Começa aí. Se ela achar que ela não vai ganhar nada com isso, né? Eu acho que a primeira questão é a gente precisa trazer a pessoa para o nosso lado e mostrar para ela quais são os benefícios que vão acontecer e tal e tal. A gente vai encontrar gente que não quer mudar? Vai. E aí o que a gente precisa fazer? Uma carta de recomendação para as pessoas e encaminhar elas para outro lugar. Tá? Faz uma carta de recomendação e encaminha para a concorrência. É porque tem gente, ó, por que as pessoas não querem mudar? Porque elas estão na zona de conforto. Certo? Porque, ó, muitas pessoas, por isso que eu falei na vulnerabilidade, tem gente que tem vergonha de aprender. A gente pega, de repente, um pessoal mais velho de casa, que está lá dentro das empresas, que é a minha experiência, muitas vezes, e a pessoa pensa assim, ó, chegou alguém novinho aqui, a pessoa vai vir querer falar para mim que tem que fazer assim, 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 eu estou há 10 anos fazendo assim, então eu vou dizer para ele que não. Não. Eu preciso saber chegar na pessoa. Porque se eu chegar muitas vezes com muita força ali, o cara não vai. Eu tenho que chegar devagarzinho, mostrar que a pessoa pode, trazer ela, porque se ela sentir que ela está sendo colocada à prova ali e tal, na grande maioria das vezes é uma casca que a pessoa cria, certo? Porque ela não quer sair da zona de conforto, porque ela tem vergonha de aprender. A gente encontra muita gente assim dentro das empresas, né? Tem gente que às vezes ir para um treinamento, a pessoa não vai porque ela tem medo. Eu não vou porque eu tenho medo, vai que ela me pergunte alguma coisa. E aí o que eu faço? Normalmente as pessoas já me dizem, ó, fulano não queria vir. Eu vou lá, sento do lado da pessoa, e eu uso daquela pessoa quase que o tempo todo ali, mas ó, fulano, conta pra nós aqui tal. E eu vou indo. Daqui a pouco a pessoa está sempre lá participando. Mas tem que ser devagarzinho. Como liderar um grupo, uma equipe? Como liderar uma equipe num grupo de WhatsApp, onde todos são voluntários? Eu acho que mesmo sendo trabalho voluntário, as pessoas precisam saber o que elas estão fazendo ali. E por que elas estão ali. Tem muita gente que se voluntaria porque acha bonito, mas esquece do propósito. Né? Se a gente não deixar claro para as pessoas qual é o papel de cada um, né? Eu acho que o que elas estão fazendo ali? Por que a gente acha que tem que entregar menos quando é um grupo de voluntário? Né? As pessoas pensam assim, eles são voluntários mesmo, então... Né? Eu acho que a gente precisa... trabalhar essa questão, né, de objetivo claro, de puxar as pessoas. Às vezes você vai ter que puxar ela apartada do grupo. Fulana, eu sei que você é boa nisso. Às vezes a pessoa nem é tão boa, tá? Fulana, eu sei que você é boa nisso, me ajuda com isso. Fulana, eu sei que você conhece tal isso, tal. Fulana, me ajuda com tal coisa. As pessoas querem se sentir parte. Né? A gente poderia falar aqui, ó, de um outro tema, né, que é o perfil comportamental das pessoas. Cada pessoa tem um perfil. E quando a gente identifica como é o perfil daquela pessoa, como é que eu faço para tirar o melhor dela? Tem pessoa que se eu não alisar ela um pouquinho, ela não vem. Tem pessoa que se ela chegar aqui eu não dizer para ela, bom dia Maria, que bom que você veio. Ela não vem nunca mais. Porque ela chegou e ninguém disse bom dia para ela. Tem outra que vem bem quietinha, que se eu falar bom dia para ela lá atrás, ela se esconde daí que ela não vem nunca mais, porque eu chamei ela.
Então a gente precisa saber, né? Identificar como é que é cada um. Se a gente tivesse mais umas 3 horas, a gente falava de perfil comportamental. Aquele menino bonito lá atrás foi meu aluno. Ele não ficou devendo nota, vamos ver a pergunta dele. Fala, bonito. Boa noite. Fala, meu querido. É comprido. Meu senhor. Onde na melhoria de tomada de decisões entraria a meritocracia na comunidade em relação à liderança? Tá vendo? Eu sabia que tu sabia fazer cuca lá na Bronrota House. Agora fazer uma pergunta dessa? Cara, meritocracia é aquela questão do pertencimento também, né? Eu acho que as pessoas, elas querem se sentir importantes, independente de onde quer que elas estejam, sabe? Eu acho que a gente identificar qual é o objetivo de cada pessoa ali. Talvez dar um passo atrás, identificar o perfil de cada pessoa. Identifica o perfil, identifica por que ela é importante para ela estar ali, elogie por aquele trabalho, coloque ela em alguma função que é importante para ela. Tem pessoas que gostam de ter funções importantes. Tem gente nas empresas que aceitam mudar o nome do cargo sem mudar o nome do salário, mudar o valor do salário. Por quê? Porque o nome é importante, não precisa nem de salário, só o nome. Entendeu? Tem gente que tem um nome... Hoje em dia a gente vê cada nome bonito com salário desse tamanho, que é uma vergonha. Né? Tu olha lá e tu assim, uau, esse cara, coitado, ó coitado. Não é verdade? Né? Então o nome bonito e tal. Então assim, a gente precisa entender o que faz a pessoa, o que ela está buscando ali. Ó, todo mundo quer ser reconhecido por uma coisa ou por outra, né? Identificar o que essa pessoa busca dentro de um trabalho comunitário e tal, né? E colocar ela talvez para cuidar de algum projeto importante, de alguma coisa que é importante ali, que ela se sinta valorizada. Bacana? Continua fazendo cuca? Tá vendo? Tem mais? Mais uma. Vai, gente, senão eu fico triste. Todo mundo entendeu. Ó, mas depois vocês podem me procurar lá nas minhas redes sociais, né? Ah, agora que eu vi o meu amigão aí, ó. Professor da Univille, parceiro. Foi até colega, né? Isso, olha aí, ó. Claro, claro. Rosane, eu queria naquela linha que você abordou dos jovens. Extremamente estudar treinamento para jovens também, que estão fazendo faculdade, iniciando faculdade. Eu tenho um filho de 20 anos que está complicado. Ele não sabe o curso que ele vai fazer. E ele tem que fazer. Ele não pode ficar com o segundo grau. Eu estudei, a minha esposa estudou, mostramos isso para ele. Mas você sabe que hoje em dia os jovens não querem mais, né? Eles não querem. Não querem. E eu parei há 2 anos e meio por causa disso. Eles não querem mais. Não querem mais aprender. Eu dava aula na graduação, eu saí da graduação por isso. Desistir. Com mestrado, então tudo desistir. É isso. Qual a orientação do jovem para que ele aprenda a gostar? Ele precisa saber fazer para desenvolver sua família empresa, para montar seu próprio negócio. E hoje ele tem ideia do que ele quer? Não tem ideia. Eles não têm ideia. Não, dá dinheiro para ele. Você dá um exercício, durante a pandemia, 2 anos online, aí tinha um monte de carinhas, né? Ali, sim. Aí você pergunta, Rosane, me responda tal pergunta aí, tal questão. Cadê a Rosane? Estoque de produção. Qual é o estoque ótimo de produção na logística, né? Não está. João, não está. Aí no final da aula, aparecia de novo. Professor, tomou um café. Então sempre tomando café. Mas Não deu. Professor, essa é a realidade, professor. É o que nós temos aí. O número de alunos ingressantes nos cursos de graduação está cada vez menor. Nós somos da época que a gente pegava as salas que tinha 40 alunos. Era muito bom. E hoje já não acontece mais. Né? E está cada vez mais difícil. Onde eu pego essa garotada que está chegando? A maioria das vezes dentro das empresas. Né? Quando as empresas têm programas, a Oxford, lá em São Bento, que eu estou direto com eles lá faz uns 3 meses, eles estão num programa muito legal de pegar os jovens aprendizes. Por quê? Justamente para dar uma mexida na cabeça. Mas assim, ó, em 30 pessoas que estão chegando, 30 jovens, não é ser preconceituoso, mas ali você já consegue perceber que daqueles ali, quem vai ficar e quem não vai.
né? Só que você sabe o que é mais triste? Num time que eu estava falando lá com eles, daqui a pouco alguém levantou a mão e disse assim: professora, sabe o que a gente precisa perceber? Que quem está criando eles somos nós. Eu digo, falou tudo. A gente muitas vezes quer facilitar, né? Quer dar para eles talvez aquilo que talvez a gente não teve lá atrás, dar uma vida mais fácil e tal e tal. E talvez, em tanto dar, a gente está estragando a rapaziada que está chegando aí. E assim, a gente está num apagão dentro das organizações, um apagão de mão de obra muito grande. Ninguém mais quer assumir cargo de liderança. Ninguém mais quer. Então, tem a velha arada, como diz eles, em cargo de gestão, e os jovens não querem mais. Por quê? Eles querem autonomia, mas não querem responsabilidade. Né? E uma coisa vem com outra, e o negócio não acontece. Né? Então, eu, sinceramente, não sei onde nós vamos parar daqui para frente. E aí eles veem lá, dinheiro fácil, né? E querendo ou não, a gente também... para os que têm condições de estudar, ok. Para os que não têm condições de estudar, hoje as pessoas não querem mais trabalhar porque elas estão recebendo tantas assistências que elas vão somar o valor da assistência que elas recebem e o valor do salário inicial da empresa. Eu disse, não, por isso aqui eu não vou. Eu voltei agora do Espírito Santo, num projeto lá que eu estava com eles. Eu estava na sala do RH, daqui a pouco a moça chegou lá, vim trazer meu crachá aqui e tal. Daí diz a menina, não, mas a gente já vai fazer a tua contratação. Não, já deu 3 meses. Não, mas a gente agora, né, você passou pela experiência e tal. Não, mas eu só vim para ficar 3 meses. E eu ali escutando. Daí a moça, mas por quê? A gente gostou do seu trabalho? Aconteceu alguma coisa? Não, eu só queria comprar um celular e agora já não tem dinheiro. É o que temos. De puxar, né? De despertar, de puxar, de desenvolver de alguma maneira. Eu imagino assim que a igreja é fundamental, porque, queira ou não, desde o culto infantil e depois as crianças que acompanham, os adolescentes, né, grupos de jovens, são desenvolvidos valores. Sim. Né? E talvez a igreja deve investir pesado hoje nas crianças e nos adolescentes. Sim. Tem muitas comunidades que vão super bem, tem outras Sim. que talvez não tenham o devido valor, né? Mas é o futuro, né? É o futuro. E só que assim, né, tem que ter um olhar diferenciado para eles. Porque é aquela história, tem que ser atrativo para eles, porque senão eles não vêm. Né? Tem que ser atrativo, então tem que buscar talvez até alguém com uma linguagem mais próxima, um jeitão e tal, para trazer devagarzinho. E é mudança, né, gente? Mudança não é de um dia para o outro. Às vezes dá vontade de dar um sacudão, mas não acontece. É que as igrejas tradicionais, assim, eu penso que elas trabalham de uma maneira mais conservadora, Sim. mas elas pegam mais os valores. Tem em Joinville muitas igrejas aí que lotam, ou estão lotando aí, mas com louvores, mais aquela renovação carismática. Sim, sim. Né, louvores, mas eles não trabalham exatamente o que nós estamos falando aqui, né? Uhum. Sobre o futuro profissional mesmo, né? E isso depois vai refletir na família que ele vai constituir, nos filhos que eles vão ter. Você sabe que eu tenho um projeto com uma amiga na igreja lá do Aventureira, ela mora lá perto, para ajudar as pessoas nas entrevistas de emprego. E a gente foi lá e se disponibilizou para o padre lá e tal, ela é da comunidade lá. Diz, olha, a gente pode vir aqui uma vez por mês, pode fazer um treinamento para eles, como participar de uma entrevista de emprego, como fazer um currículo bacana, como se portar e tal, né? Desde o ano passado, aparece 2, 3 gatos. E é falado. E aí a gente vê, né? Eles aí vão, eles estão despreparados aí. É aquela história. Né? Vai que é sua agora. Fica aqui um pouquinho, tá? Já falei demais. Obrigado, Rosane. Ela já mencionou antes, mas dá para repetir aqui. De repente, semana que vem, com a Kátia Cristina, eu até brinquei com ela, o sobrenome ela vai pronunciar certinho, tá? Semana que vem só, né? Semana que vem. Ela vai falar sobre inovação e criatividade. De repente, já ficou o gancho, né? Dessas últimas perguntas aí para esse tema, então é imperdível, gente. Inovação e criatividade, semana que vem com a Kátia Cristina.
Eu queria convidar agora, então, a Sandra para trazer aqui uma lembrança também. Opa! Meu Deus! Gratidão. Vem, ainda tem lembrança? Muito obrigada. Obrigada. Olha só que lindo. Muito obrigada. Obrigada pelo acompanhamento. Olha, gente. Viu? Contem comigo. Alguma coisa? Ah, amigo, que alérgica, nada. É isso. Que Deus continue te abençoando. Amém. Tá? Precisando. Com certeza a gente percebeu aí que no contexto no qual nós vivemos, que muda muito rápido, né? Deus está te usando para ajudar muitas pessoas. Precisando, tuas ordens. Muito obrigado. Tá? Só me chamar, tá bom? Valeu. Obrigada, gente. Queria desejar a todos uma boa noite e vamos na paz e na graça de Jesus.